vai fazer a vontade de Deus, vai ser o quê? Homem ganhador de alma, plantador de igreja, louvado o nome do Senhor. E de lá para cá, Paulo, nessa trajetória, ele plantou muitas igrejas. Glória a Jesus. Foi um homem que lutou por todas as forças. Foi um homem usado por Deus, escritor do Novo Testamento, um dos homens mais extraordinários que Deus levantou. Louvado seja o nome do Senhor. Ganhador de alma, Paulo, louvado seja o nome do Senhor. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, ele é convocado, ele está lá em Antioquia, ele é convocado juntamente com Barnabé para fazer a missão que é evangelizar, ganhar almas para o seu reino. Louvado seja o nome do Senhor. E de lá para cá, Paulo vem pregando e plantando igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Em Atos 16, no capítulo 16, a partir do verso que eu falei, Paulo e Silas, eles estão dentro de um presídio, ou melhor, dentro de uma marmentina, preso, açoitado com vara. Essas marmentinas eram subterrâneas, essas marmentinas eram lugar de tortura. Nas 3 viagens missionárias de Paulo passou por muitas lutas, aflições. Paulo foi rejeitado por muitos. Paulo foi perseguido por judeus, até pelos próprios judeus, até pelos próprios cristãos que queriam matar Paulo, apedrejar Paulo. Mas Paulo era homem de Deus, servo por Deus vivo. E eles estão aqui dentro desse lugar, presos. Mas é só que eles estão fazendo uma coisa, eles estão cantando, eles estão orando. Mas ele não era só um cantador e um orador, ele era ganhador de almas. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que o Senhor quer que o seu povo faça, é ganhar almas. Pedro também era um pescador, um ganhador de almas. Paulo era um grande homem de Deus, ele está dentro desse presídio, ele tinha tudo para abandonar, ele tinha tudo para abandonar o barco, ele apanhou, foi açoitado com vara, foi humilhado, mas ele vai cantar e engrandecer o nome do Senhor. Perto de meia-noite, ele estava cantando, orando e louvando o nome do Senhor. De repente, à meia-noite, nós estamos fazendo uma campanha aqui à meia-noite. Meia-noite é mistério, meu irmão. Foi meia-noite que Paulo e Silas estavam adorando o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Deus de Israel. A Bíblia diz que houve um grande terremoto naquele lugar, que os cárceres se abriram. Ali havia lei estabilizada. O soldado, quando um presidiário ou uma pessoa fugisse da prisão, ele ia ser degolado a espada. Foi por isso que ele quis se matar, foi por isso que ele quis tirar sua própria vida. Mas Paulo não deixou. Paulo, cheio do Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor, ele vai dizer: mas Paulo clamou com grande voz, verso 28, dizendo: não faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Louvado seja o nome do Senhor. Esse homem estava prestes a tirar a sua vida, mas o texto sagrado diz que Paulo falou com grande voz, com autoridade, dizendo que todos estavam ali sãos, ninguém tinha sido morto, não era para ninguém tirar sua própria vida, estava todo mundo ali vivo dentro daquele presídio, né? A marmentina é um lugar de tortura. Irmãos, eu quero falar para você que não há marmentina, não há prisão que segura um adorador, uma adoração, aquele que adora, aquele que exalta, aquele que ora. Paulo estava ali, mas estava adorando o nome do Senhor. E esse homem vai fazer uma pergunta para Paulo. Glória a Deus. No verso 30, tiramos para fora e disse: Senhor, o que é necessário que eu faça para me salvar? Verso de número 31, ele diz: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Eu tenho uma palavra profética nessa noite. Deus não vai deixar de bobeira a tua casa, a tua família. Deus tem projetos na tua família e na minha também. Irmãos, eu estou com 7 anos, provavelmente 7 anos nessa igreja. Ninguém me viu uma pessoa salva da minha família, mas eu creio que através da palavra do Espírito Santo, irmão Francisco, Deus vai fazer coisas grandes na minha família. Glória a Deus. Eu não vou abrir mão de Jesus um minuto na oração. Eu não vou abrir mão para você da minha casa, da minha família. De que adianta eu ganhar o mundo inteiro? De que adianta eu ganhar várias almas e minha família, quando eu chegar lá no céu, Jesus vai dizer: cadê tua família, homem de Deus? Quantos anos tu passou na terra?
Olha o tempo que tu passou, cadê a tua família? No mundo das almas, irmão Evandro? E cadê a tua família? Irmãos, Deus Ele é santo, Deus Ele honra. Crê no Senhor, você será salvo tu e tua casa. Paulo vai ganhar uma família todinha para Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Lembra de Atos capítulo 28 e 27, Paulo está indo, ele vai ser, o barco dele vai afundar, ele está em uma missão, está indo para Roma, e o barco dele afunda. Logo após ele vai para a ilha de Malta, só escapa meio pau a embarcação, o barco dele afundou, acabou com tudo. Mas o anjo aparece a Paulo ali, dando segurança. Paulo, confia, Paulo, olha, que nem um fiapo de cabelo dessas pessoas vão padecer, porque Deus está no controle da tua vida, está no controle da nossa vida. Deus, Ele envia os anjos dele. Lembra de Atos dos Apóstolos 12? Lembra quando Pedro estava na prisão? Deus mandou o anjo lá, tinha uma igreja em oração, tinha pessoas orando, e Deus mandou o anjo dentro da prisão. Mas quando eu volto para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27 e 28, na ilha de Malta, Paulo não foi por acaso ali. Paulo tinha uma família lá que estava doente, precisando de oração. Paulo não foi à toa para aquele lugar, aquele barco não foi quebrado à toa, afundou à toa, porque Deus está na direção, está no controle da tua vida. E Paulo vai orar por pessoas ali. Paulo, ele é picado por uma serpente, por uma víbora, mas Paulo não morre. Aqueles homens ficaram impressionados, dizendo: ele vai morrer, mas Paulo não morre. Paulo vai pregar naquele lugar. E sabe o que vai acontecer com Paulo, irmã Guadalupe? Ele vai ganhar almas, vida ali, as pessoas vão ser curadas. E Deus vai honrar Paulo. Todos os pertences, a bagagem, vai sair com regalia, com honra. Porque quem faz a obra de Deus não deixa seu povo à toa. Deus não deixa seu povo na mão. Deus, Ele honra os seus filhos, seus servos. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê nessa palavra? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não abandone o barco, não caia fora, irmão. Continue na missão. A missão é ganhar almas, é vida. São pessoas, meu Deus, meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Desde o Bereshit, desde a criação, desde Gênesis, desde a queda do homem. Deus quer relacionamento com o homem. Adão pecou, caiu, mas Deus quer relacionamento com o homem. Glória a Deus. Deus envia o seu filho, segundo Adão, numa missão dessa terra. Glorificado seja o nome do Senhor. Jesus veio mandado do Pai em missão, e a missão era ser pendurado no madeiro. Não foi um acidente, pastor Senna, não foi por acaso, não foi porque os judeus tinham poder para matar Jesus Cristo. Ele mesmo se entregou. A Bíblia diz que desde a fundação do século o cordeiro foi imolado. O Apocalipse relata isso. Ele veio para cá, o Verbo que se fez carne, habitou no nosso meio, sentiu dor, ele chorou, até medo, como o pastor falou hoje na escola bíblica dominical. Jesus teve medo, 100% homem, 100% Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele viu tete a tete, ele sabe a peleja das pessoas, ele sabe da luta. Deus é um Deus que se preocupa com a nação. Deus é um Deus que se preocupa com uma criança. Deus é aquele que se preocupa, Senhor, Jeová, louvado o nome do Senhor, com o idoso, daquele que está gemendo de dor. Deus se entristece, Deus até chora pela humanidade. Ele chorou, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando eu vou para Paulo é ousado, Paulo cheio do Espírito Santo, ganha uma família para Jesus. Várias almas Paulo também ganhou, Pedro também ganhou, louvado seja o nome do Senhor. Em Atos do capítulo 19, Paulo chega num lugar chamado, numa cidade chamada Éfeso. Glória a Jesus. Ali ele prega a palavra do Senhor. Olha o que esse homem faz através do Espírito Santo. O que habita dentro dele é o Espírito Santo. Não era Paulo assim, era o Espírito Santo que habitava dentro de Paulo. Diz as Escrituras que ele planta uma igreja ali, glória a Deus, no verso de número Atos 19, 10, e durou isso no espaço de 2 anos.
de tal maneira que todos que habitavam na Ásia, ao ouvir a palavra do Senhor, Jesus, assim judeus como gregos, louvado seja o nome do Senhor. Paulo chega nesse lugar e planta uma igreja para a Cena. Diz as Escrituras que em 2 anos, repita comigo, 2 anos aquele lugar teve que bater continência para o Deus de Paulo. A palavra do Senhor diz que os bruxos, a feitiçaria, todos aqueles livros de feitiçaria vão cair por terra, os bruxos vão levar para a praça aqueles livros. O Deus de Paulo estava naquele lugar, o Deus que do céu, Deus que eu sirvo, Ele está aqui nessa noite. Glória a Deus para fazer, Senhor, coisas maravilhosas. Paulo cheio do Espírito Santo naquele local. Ele planta a igreja e os bruxos vão ter de se orgulhar, jogar seus livros de bruxaria. E é isso que Deus quer que nós façamos. Para impactar essa nação, Deus vai levar homens cheios do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo passou 2 anos, levantou essa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E coisas extraordinárias aconteceram nesse lugar. Aqui na Vila Irmã Dulce, eu não sei quantas igrejas tem aqui. Eu não sei, eu não tenho noção. Muitas igrejas. As Escrituras Sagradas dizem que ele passou só 2 anos e plantou a igreja. E a bruxaria teve que cair por terra. Eles fizeram matar até Paulo. Perseguir Paulo. Olha aqui esse Paulo. Esse Paulo está dando um trabalho aqui. Olha, ele está pregando a palavra ali. Cheio desse Paulo, tem coisa diferente. O que é que ele é? Ele é cheio do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Vidas. Deus está interessado em vidas. Pessoas. Você já percebeu quantas pessoas vão morrer no Brasil? A cada ano, a cada minuto. Mulheres sendo mortas. Crianças sendo abusadas. Pessoas morrendo. Você acha que Deus está alegre com isso? Você acha que Deus está preocupado de ver crianças aí sendo assassinadas? Mulheres sendo degoladas, cortadas, decapitadas? Você acha que Deus está alegre com isso? Deus não está alegre com isso. Ele quer a sua igreja orando. Ele quer a sua igreja atrás das almas. Deus está interessado em alma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Salvar vidas, pessoas. Tem pessoas aqui com a aprisionada na mão do inimigo, gemendo, sofrendo, nos leitos do hospital, precisando de uma palavra. Muitas das vezes é o nosso vizinho precisando de uma palavra. Eu estava evangelizando um vizinho meu que está na droga, Patrocínio. Eu falei, irmão, vamos para a igreja, tira um dia, não vou. Eu falei com ele ontem, só que ele também não pode querer abusar da pessoa, ele nem ser ignorante, mas a gente tem que estar, porque a missão do crente é receber, é pregar a palavra. Eu digo, vamos para a igreja, ele está na droga. Eu orei com uma menina do morro, ela estava com câncer. E eu orei, eu nem conheci ela, eu estava de chorar. Deus curou ela, meu irmão. Deus curou ela. Ele falou, não, ela está olhando para cima, não sabe nem que eu orei por ela, irmão. Não sabe nem que eu orei por ela. Deus está interessado em pessoas, em vidas. Deus se preocupa com essa nação. Deus se preocupa, meu irmão. Por isso vamos exaltar, vamos glorificar. O pastor Senna está nessa direção, na direção da igreja, nesse lugar. E ele tem um grande projeto nesse lugar. Não é só a construção do templo, não. São almas, são vida também. São pessoas. Glorificado seja o nome do Senhor. E eu creio que o Senhor vai fazer coisas tremendas no meio do seu povo. Porque esse povo é um povo escolhido de Deus. Deus tem uma direção para o seu povo nesse lugar. Deus quer honrar. Deus vai honrar o seu povo. Deus vai fazer coisas tremendas. Mas para isso, meu irmão, não tem que botar a mão no arado. Não podemos ficar com os braços cruzados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. Quando eu volto para o texto de Atos 16, você percebe muitas coisas que aconteceram aqui. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. No verso de número 34, levantando o quê? Levando-os à sua casa. Quer dizer que ele levou Paulo e Silas à sua casa. E lhes pôs a mesa na sua crença em Deus e alegrou com toda a sua casa. Esse texto é muito importante porque a casa representa a família, a mesa é para intimidade, são pessoas, pessoas que estão ali ao redor. Não é qualquer pessoa que senta à mesa, tem que ser pessoas
que o Senhor restaura, como o Senhor chama os 12 apóstolos para sentar à mesa. E eles estão convidando Paulo aqui para sentar à mesa da casa dele. Isso é muito importante. São vidas, são pessoas que querem relacionamento, pessoas que querem ser impactadas, pessoas que querem ser salvas pelo poder das Escrituras Sagradas. E Paulo, com ousadia, ganha esta alma para Jesus, essas vidas para Jesus, cheio do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluias. No verso de número 26, de repente sobreveio um tão grande terremoto. Esse de repente pode acontecer até agora, irmão. O de repente de Deus pode acontecer até agora. O de repente de Deus. Esse de repente aqui aconteceu meia-noite. Porque quem busca, quem ora, Deus tem resposta para o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem compromisso com o seu povo. Por isso, nessa noite é motivo de alegria de estarmos aqui na presença do Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma que Deus usou Paulo, Deus pode usar qualquer um aqui nessa noite para separar para o ministério, para a obra do Senhor, para avançar, para ganhar almas para o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto também sagrado diz que ele repreendeu um espírito de adivinhação. Há muitos espíritos de adivinhação. Nesse presente século, no que nós estamos vivendo hoje, muitas mentiras, pessoas falsas, falsos profetas, que profetizam coisas mentirosas. Mas quando a gente vai para o texto sagrado, quando a gente lê as Escrituras, Paulo diz que nós temos de fazer uma análise da pregação, porque há muitos falsos profetas mentindo, enganando muitas pessoas. Mas aquele que é conhecedor da palavra, ele não é enganado, porque o Espírito Santo que habita nele vai testificar a ele, vai dizer se está certo ou errado. Nesta noite, Pai querido, Pai Santo, eu quero nesta noite apresentar o teu povo dentro desse texto, Pai, para que possamos juntos ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. O objetivo do Senhor, louvado seja o nome dele. Glória a Deus. Você crê? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, dentro desses textos de Paulo, se você perceber na trajetória de Paulo, ele foi um homem que foi perseguido. E não foi pouco não, muito perseguido. Muito perseguido. Muito perseguido. Ao ponto de tirar a vida dele. Querer acabar. Porque nós estamos também lendo na escola bíblica dominical o livro de Neemias, que fala de construção. O Espírito Santo, Pastor Santo, desde janeiro, como Francisco, ele tem falado aos nossos corações de construção. E construção o que é o que significa esses muros. O muro significa o povo de Deus, Jerusalém, meus irmãos. Então, quando nós vamos para Neemias, ele fala desses textos também. Que quando você se levanta para fazer a obra, ganhar almas, vida, uma pessoa também se levanta também junto. Os perseguidores, e Paulo foi um dos homens perseguidos também. Quantas as vezes não quiseram degolar Paulo, o apóstolo Paulo, louvado seja o nome do Senhor. Mas Paulo era um homem que tinha o quê? Ousadia, cheio do Espírito Santo. Então, nesta noite a palavra é: permaneça firme nos caminhos do Senhor. Deus vai levantar pessoas. Eu vou profetizar nessa noite, pastor Senna. Deus vai levantar pessoas nesse lugar. Ele vai jogar rede, vai ganhar muitas almas. Nós vamos ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo, ao ponto de abarrotar essa igreja de pessoas. A pescaria vai ser grande. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome dele. Louvado seja ele. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus está aqui no ambiente, Deus está nesse lugar falando nos nossos corações. Essa palavra ela não volta vazia, essa palavra tem poder. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome dele. Irmãos, a entender esse texto, glória a Deus, 28, Paulo chamou com grande voz, dizendo-nos: não faça nenhum mal, porque todos aqui estamos, aqui estamos. Olha a segurança de Paulo desse versículo. Ele vai dar uma segurança: olha,
Não se preocupe, não, nós estamos todos aqui. Nenhum morreu. Estamos quietos aqui. Houve o terremoto, nós estamos aqui sã. Confiança, isso é confiança. Isso é confiar. Isso é temer ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Dentro da prisão, ninguém pode parar um adorador. Dentro da prisão, ninguém pode parar aquele que ora. Ninguém pode parar jamais. Jamais. Deus não despreza um coração cheio do Espírito Santo. Por isso, nessa noite, irmão, é motivo de alegria nós estamos aqui para a honra e glória de Jesus. Ganhar almas para o Senhor, vidas para o Senhor. Louvado seja o nome de Todo-Poderoso. Eu quero te pedir nessa noite, fica sobre os seus pés, glória a Deus. Eu vou fazer aqui uma oração, glória a Deus, dentro desse texto, glória a Deus, aleluia. Almas, vidas, levanta a tua mão para o alto, glória a Deus. Eu sei que tu tem famílias aqui, eu sei que tu tem parentes que não é crente como eu também tenho, eu sei que tem pessoas desviadas aqui dentro, espiritualmente, eu sei que tem pessoas que não estão conseguindo ir mais à igreja, orar, buscar, ter um relacionamento. Mas hoje, nessa noite, eu quero trazer uma palavra profética. A palavra é liberdade. Você tem total liberdade para glorificar o nome do Senhor. Você tem total liberdade para exaltar o nome dele. Soberano Deus de Israel, Deus de Jacó e de Abraão. Nessa noite, Pai, em nome de Jesus, eu com a mão erguida para o alto, eu faço um ato profético também nessa noite, Pai. Que pessoas nesse lugar serão, Senhor, impactadas. Pessoas nesse lugar serão cheias do Espírito Santo. Ganhador de alma, Senhor, para estar na tua presença, Pai. Esse lugar será pequeno, Deus, para tantas almas que virão nesse lugar. Pessoas serão curadas, batizadas com o Espírito Santo. Pessoas sendo, Senhor, renovadas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, essa comunidade será impactada com o teu poder, meu Deus, meu Pai. Meu Deus, meu Pai, neste lugar. Ah, meu Deus, meu Pai. Ali na avenida Goitacás, tem um povo que guerreia. Na comunidade, ali na Goitacás, tem um povo que clama. Os crentes de lá são adoradores, os crentes de lá exalam. Nós passamos lá e o fogo pentecostal está naquele lugar. Pessoas serão impactadas nesse lugar. Coisas grandes vão acontecer para você. Escute isso aqui. A palavra não vai voltar para vazia. Escute isso aqui. Deus vai fazer coisa grande nesse lugar. Deus vai impressionar pessoas aqui. De repente, o que arrepende de Deus nesse lugar. Deus vai fazer coisa grande. O profeta diz coisa grande nesse lugar. Almas, vidas nesse lugar. Os órgãos, os meios de comunicação patrocinam, eu profetizo. Os veículos de comunicação vai dizer o que é que está acontecendo na Goitacás. O que é que está acontecendo? Lá tem pessoas cheias do Espírito Santo, aleluia. Lá tem pessoas que colocam a mão em jogo e são curados. Lá tem pessoas capacitadas, renovadas, poliglota, homem cheio, mulher cheia de Deus, jovens cheios da presença do Espírito Santo. Os órgãos vão vir para cá, os veículos de comunicação, eu profetizo, vão apontar para cá. Lá tem milagre na Goitacás, lá tem milagre na Goitacás, lá tem coisas grandes, vai ser impactado, eu profetizo, vai ser impactado. Coisas grandes o Senhor tem para o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. As palmas louvam a Ele, somente a Ele, glória a Deus.